Oi, deu um probleminha aqui, né? Mas já estamos de volta. Já estou aqui para falar com você nessa noite. Na verdade, eu estou entrando pelo meu Insta, mas na verdade eu sou um convidado. A anfitriã hoje é a minha amiga Karine, aí do domínio das emoções. Então eu já vou chamar aqui a Karine. Ela pediu aqui, eu já vou. A Karine, domínio das emoções, tá certo? Vamos ver se ela já está lá, só entendendo aqui um pouquinho. Oiê! Oi, eu não estou te vendo. Eu Vendo? não estou vendo você ainda, viu? Você não me aparece aqui, tá? Não sei se aparece para o pessoal que está assistindo, mas para mim ainda não consigo te ver. Tudo bem? Tudo bem, eu tô te vendo. Você está me vendo? Tô. Pra mim, aparece você aí. Então, Vê tem alguma coisa que eu eu. não sei se o pessoal está vendo, se estão nos vendo, né? Pode ser que seja um problema aqui no meu, não sei se é isso, mas está aparecendo aí, então tá bom. Então, isso já é o suficiente, tá? Para a gente poder conversar, né? A Karine, então, Karine, você que é anfitriã, faça as vezes da anfitriã, tá bom? Eu estou aqui apenas para trabalhar aquilo que nós propusemos essa noite, tá bom? Sim. Gente, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito boa noite, Valdecir. Um prazer também estar com você. Eu nem vi que você tinha já entrado, homem, por isso que eu estava te ligando. Eu que estava atrasada, olha, viu? Tipo, atrasar. Tá louco, hein? Trocamos agora os papéis, Valdecir. É isso aí. Gente, muito boa noite. O meu nome é Karine Oliveira. Eu faço lives todas terças e quintas. Eu quis chamar uma pessoa que eu tenho grande estima, que é o Valdecir God. Foi através dele, inclusive, ele foi meu professor de Enneagrama. Eu aprendi muito a respeito do Enneagrama junto com ele. É uma pessoa que tem muito conhecimento. Ele mesmo vai se apresentar e vai para vocês aí um pouco mais da expertise que tem a respeito do Enneagrama. Então, hoje, o nosso tema é falando a respeito Enneagrama e como que o Enneagrama ele pode ajudar nas personalidades aí de pessoas ansiosas. Porque às vezes a pessoa ela sofre com ansiedade e ela acha às vezes que ela precisa tomar algum remédio, ou que isso é alguma falha de caráter ou falha pessoal. Não. Muitas vezes você tem uma característica aí que faz parte da sua personalidade. E como o Valdecir é uma pessoa que tem muito conhecimento nessa área, eu convidei ele para que ele viesse nessa live para explicar um pouquinho mais para vocês. Claro, gente, que na live o nosso objetivo não é estereotipar ninguém. Ao contrário, o Enneagrama ele vai te ajudar a você entender a sua personalidade e o quanto você consegue evoluir e crescer como pessoa a partir dela. Então, Valdecir, fala aí pra gente um pouquinho de tempo só que você trabalha com Enneagrama e se apresenta aí. Tá, o pessoal, né, acho que grande parte me conhece de vários cursos, de encontros. Eu trabalho com Enneagrama já há muitos anos. Fiquei trabalhando no Instituto Você durante 5 anos e eu honro o Instituto, mas nesse ano eu saí do Instituto e agora eu estou caminhando, entre aspas, com as minhas próprias pernas. É claro que eu sou um apaixonado pelo Enneagrama, né? O Enneagrama ele é um norte, né? Ele é um Waze de comportamento, um Waze para o crescimento, um Waze para a própria vida. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, nós vamos saber também entender, não basta querer se conhecer, né? Muita gente, eu quero me conhecer melhor, mas isso é muito bom. O desejo, né, faz buscar caminhos. Agora, o autoconhecimento, ele, claro, ele é muito exigente e ele tem, sim, alguns caminhos.
precisa de algumas ferramentas. E entre essas ferramentas, com toda certeza, uma das mais completas é o Enneagrama. O Enneagrama é, sem sombra de dúvida, uma das ferramentas mais completas do autoconhecimento. E por isso também, por isso que também é uma ferramenta milenar. Não é inventada ontem, começou ontem, não está aí sendo afunilada, lapidada. Pelo contrário, essa ferramenta existe há mais de 4.500 anos. Claro que não era só de estudo do ser humano, ele começa a estudar, ser usado na compreensão do ser humano a partir do século IV, com os padres do deserto. É isso aí. O que mais? Oi? Manda bala aí. Então, e outra coisa importante que nós precisamos lembrar, e a ideia, por exemplo, é que a gente entenda, quando falamos de ser humano, nós falamos de algumas coisas de um ser complexo. Um ser que ele é movido, principalmente, por exemplo, ele é movido por 3 forças muito grandes que vão atuando no ser humano e que o fazem lidar com as situações que ele tem na vida. As respostas que ele dá às situações dependem muito, inclusive, dessas 3 forças que regem o ser humano, que é a força instintiva, né, a visceral. O ser humano ele é visceral, então essa força instintiva que muitas vezes leva o ser humano a ter atitudes que ele nem pensou e faz. Nós falamos que é mais ligada à impulsividade. A outra força que move o ser humano é a emoção, né, a parte dos sentimentos. Nós somos movidos por emoções, por sentimentos, que também muitas vezes determinam a nossa maneira de lidar com algumas situações. E também somos movidos pela razão, né? Esses 3 têm que estar, essas 3 forças, quando elas estão em harmonia entre si, elas nos deixam extremamente saudáveis. Mas quando há desequilíbrio, nós entramos numa rota de estar não saudáveis. Exatamente. Olha, eu sou suspeita a falar, hein? Porque na época que o Valdeci ele trabalhava aí junto comigo, tive o prazer de estar em várias salas junto com ele. Eu faço parte, né, da equipe do Instituto Você, e eu aprendi o Enneagrama junto com o Valdeci, e assim, para mim, Valdeci, foi um divisor de águas, porque eu pude entender essas forças que você falou, e eu pude realmente me equilibrar emocionalmente, porque eu sou ENEA tipo 1, e aí você sabe como que o ENEA tipo 1 é perfeccionista, é as coisas do jeito dele, e às vezes sofre quando não tem consciência de como age. E aí vem a ansiedade, porque a ansiedade de você querer que as pessoas façam as coisas do jeito que você quer, no meu caso, né? E ainda de querer chegar no padrão de perfeição que a gente sabe que não é possível. Hoje eu entendo, foi o Enneagrama que me deu essa capacidade de entender que eu consigo estar na excelência, a maestria que a gente tem no PNL. Mas, necessariamente, eu preciso ser perfeita. E essa clareza eu tive através do Enneagrama. Somos perfeitamente imperfeitos. E está tudo bem. Exatamente. Tá? Então, e eu quero falar para o pessoal também, estou vendo aqui a Ruby e outras pessoas enviaram solicitação, é o seguinte, se você tiver alguma pergunta, pode deixar, digite a pergunta aí, a Karine aí vai também anotando e a gente vai procurando responder na medida do possível as suas perguntas, os seus questionamentos, vai ficando à vontade para isso, tá bom? Eu quero falar naquilo que a proposta nossa hoje, de falar de emoções e principalmente de ansiedade, né? E é muito interessante esse tema, para mim, pelo menos, eu gosto muito de pensar nisso,
a nível de enneagrama também. Porque tudo isso fala de vida, né? Então, a Karine trabalhou, tem feito um curso, trabalhando aí na especialização de domínio das emoções, de falar de emoções, e dentro do processo de enneagrama, isso é muito importante, a gente trabalhar bem essas emoções, né? Exatamente isso, Valdecir. Eu, inclusive, desenvolvi um método para ajudar as pessoas, porque eu percebo muito que as pessoas têm essa dificuldade, esse desafio em lidar com a ansiedade e muitas vezes também por conta da personalidade. Às vezes ela ter essa consciência de como ela funciona faz com que ela, muitas vezes, triste, que é uma das emoções universais, que ela se sinta desanimada, a ansiedade por causa do estresse. Então, ter essa clareza, já ter um pouco de conhecimento, né, do enneagrama, entender como que a ansiedade influencia o estresse em cada personalidade, em cada eneatipo. Isso vai ajudar a ter uma clareza. E como o Valdecir falou, se vocês tiverem perguntas, pode colocar aqui no chat, a gente vai tendo. Tem um membro aqui comigo, me ajuda aqui, e aí ela vai anotando aí. Nem todas, eu não enxergo bem, nem todas eu estou lendo aqui, eu não estou conseguindo ver, mas as que eu não consegui, ela manda aqui para mim, eu faço a pergunta aqui para o Valdecir responder para vocês, tá bom? Valdecir, fala um pouquinho aí a respeito de como a ansiedade ela influencia nas personalidades. Bom, primeiro, é bom que a gente entenda essa questão de ansiedade. No mundo moderno, no nosso mundo moderno, a ansiedade parece que se tornou uma doença, um transtorno. E quando, na verdade, a ansiedade não é doença e não é transtorno. A ansiedade, ela é uma energia que move para a ação. É uma energia que a gente costuma dizer, é uma energia de ação. Então, é pela ansiedade que nós encontramos, por exemplo, vamos dizer assim, ela está no centro da ação. Então, nem sempre a ansiedade ela pode, deve ser vista como um aspecto negativo. Segundo, as pessoas lutam erroneamente para não terem ansiedade, quando o que deveria ser o contrário. Deve valorizar a ansiedade que possui, porque é impossível você e eu eliminarmos a ansiedade. A ansiedade, ela é o que é isso? Ela é como uma centelha que nos coloca em movimento na vida, que nos coloca em movimento, né, para o centro da ação. Por isso, né, vamos dizer assim, o uso desta emoção, desta energia, com certeza, é que fizeram os grandes empreendedores, é que já fizeram os grandes vencedores da vida. E todo ser vivo é ansioso. Não tem como eliminar. Agora, o problema está que há uma carga muito grande de pessoas que, por não saberem lidar com a ansiedade, o que vai acontecer? Um dos grandes problemas, justamente, quando se fala de ansiedade, é quando se represa essa ansiedade. Percebe? Quando a ansiedade, ao invés dela ser usada como uma força, como uma energia, ela é trabalhada para ser represada. Então, o que vai acontecer? Ela vai acontecer que nós temos dois fatores que vai fazer a ansiedade se trabalhar com a ansiedade. Primeiro, dois fatores que vão lidar com a produção da descarga, da carga e da descarga de ansiedade. Uma, né, que nós colocamos assim, é o seguinte, a gente exagerar demais naquilo que a gente quer. Segundo, é reprimir. É quando a gente começa a bloquear a ação. Então, quando você bloqueia uma ação, você represa a ansiedade. E tudo aquilo que é represado não é terminado. Você faz com que ele comece a ter mais força. Experimenta pegar uma mola e
prender essa mola aqui. Você não tirou a força da mola. A força continua, mas talvez você esteja reprimindo, represando aquela força. Quando você tira a mão, a mola dá um salto. Então, muita gente, o que faz? Represa a ansiedade. E isso vai estourar com toda certeza essa represa, né? Essa represa, nós não temos diques suficientemente fortes para suportar esse represamento. E o que acontece? Ao represar, vai crescendo, chega uma hora que o aterro, o dique, explode. E aonde explode? No corpo, na enfermidade, nos transtornos, nas compulsões. Aí a pessoa começa a compensar, né, essa ansiedade. E aí é onde surgem todas essas situações que trazem, né, muito transtorno para a pessoa. Então, dentro do Enneagrama, nós precisamos pensar nisso. Né? Quando nós falamos de personalidade, nós falamos de ser humano. E falamos de ser humano, falamos de um ser ansioso. De um ser ansioso pela própria condição de ser vivo. Todo ser vivo é ansioso. Todo ser vivo é ansioso. Deu para entender isso? Exatamente, Valdeci. Excelente a explicação que você deu. Por qual motivo? Porque tem pessoas que me perguntam isso. Mas, Karine, dá para eliminar a ansiedade? A ansiedade, ela é humana. A pessoa nasce com ela. Ela faz parte do ser humano. Ela tem um objetivo para estar dentro de cada ser humano. Valdeci, a gente sabe que ela tem a função dela. E é exatamente o que você falou. E essa a represa é exatamente isso. Quando a pessoa ela quer impedir, ela quer ir contra aquilo que ela deseja, contra a emoção que é, isso vai prejudicá-la. Então, quando eu digo a ansiedade, Valdeci, é exatamente o que você falou. Não dá para você eliminar a ansiedade se você nasceu com ela, até porque ela te ajuda. Expectativa pelas coisas que você vai ter à frente, expectativa de viver, ela faz parte do humano. O que vai atrapalhar a pessoa é quando ela sai do equilíbrio, quando ela deixa que aquilo, ela quer reprimir, como você falou, e deixa que aquilo estoure no corpo dela. Às vezes é uma questão física, quantas pessoas têm aí doenças emocionais por ansiedade, comida, ou a pessoa ela tem outros problemas que acabam afetando ela por a questão dela não conseguir ter esse equilíbrio emocional, assim como todas as outras emoções, todos os outros sentimentos. Se a pessoa não tem um equilíbrio, isso aí vai afetar ela. Como, por exemplo, a tristeza em excesso. Gera o quê? A depressão. Faz sentido, Valdeci? Precisamos entender o seguinte. Quando nós falamos isso, o grande desafio é saber gerenciar as emoções. Mas se a gente só gerencia aquilo que a gente conhece, a gente tem que entender isso. E quando nós falamos, por exemplo, de ser humano, nós falamos, por exemplo, de Enneagrama, falamos de ser humano. E muitas vezes eu conheço muita gente que, quando vai falar de Enneagrama, já corre para os tipos, nesse tipo, aquele tipo de personalidade. Mas existe um elemento que é essencial na compreensão do tipo e também na compreensão que gera ansiedade, o que gera a ansiedade, que provoca a ansiedade nas pessoas que possuem determinados, de todas as pessoas e de seus eneatipos. Antes de falar de tipo e de sua ansiedade, nós precisamos lembrar de uma coisa importantíssima no Enneagrama. O Enneagrama divide os tipos de personalidade em três grupos bem distintos, aonde essas pessoas desse grupo, daquele grupo, possuem desafios semelhantes e possuem necessidades bem parecidas. Apenas são diferentes na maneira de expressar essas motivações que carrega, que caracteriza bem esse tipo de personalidade. Então, nós estamos falando dos centros. Os centros, ou as tríades do Enneagrama, elas dão para a gente, elas
nos sinalizam em que lugar a pessoa está, em que lugar a pessoa está situada. Quando eu digo que uma pessoa era do centro emocional, eu já sei, já tenho uma série de informações de que como essa pessoa funciona. Por exemplo, qual o sentimento que a move, qual é o seu mecanismo de defesa, qual é a sua necessidade vital, qual é a sua grande busca. Então, quando eu situo a pessoa, eu já identifico isso. E a maioria, a grande ansiedade, a questão que gera ansiedade, não é tanto a questão do tipo, mas é da tríade, da necessidade da tríade, que vai gerar ansiedade. Então, só para as pessoas entenderem o que nós estamos falando de Enneagrama, e eu vou ter agora o eu interior. Quem ainda não fez a sua inscrição, olha, dá tempo ainda, final de semana 9 e 10. Só para você entender, há um grupo chamado Tríade da Inteligência Prática, ou então Centro Instintivo, Centro Impulsivo. Esse grupo é formado pelos eneatipos 8, 9 e 1. Esse grupo, que causa a ansiedade nesse grupo? Só para a gente entender. Primeiro, a emoção que move esse grupo é a raiva. É um pessoal que não sabe lidar com a raiva. O desafio é lidar com a raiva. Segundo, a busca fundamental dessa tríade que vai gerar ansiedade, vai gerar não a ansiedade normal, mas o transtorno de ansiedade, é justamente a motivação fundamental, que é a autonomia. Essas duas coisas, a emoção, a raiva e a autonomia, aliadas ao sentimento de insignificância, podem gerar transtorno de ansiedade. E quando é que gera um transtorno de ansiedade? Quando o tipo ou eneatipo não consegue atingir aquilo que é a proposta fundamental para ele. Ou seja, quando ele perde a autonomia, quando ele perde o controle, que é a busca dessa tríade. Então, aqui, nós vamos olhar para isso. Segundo, o outro grupo, o grupo emocional, né, a inteligência emocional ou dos sentimentos, o sentimento que está ali é o sentimento de vergonha. Eles não reconhecem o seu valor e têm vergonha disso. E aí eles criam uma imagem, vendem essa imagem para serem vistos como pessoas boas e serem validadas. E a busca fundamental, né, dessa tríade é a atenção. Então, o que vai gerar ansiedade é essa busca que se tem por tudo isso, o transtorno de ansiedade. E na outra tríade mental, 5, 6 e 7, o que tem ali, o que move ali é o medo, a insegurança, não o medo enquanto mecanismo de proteção, mas o medo mais ligado à insegurança. E a ideia da incapacidade. Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Então, isso vai gerar, né, essas situações que vão gerar os transtornos. Então, quando eu vejo o traço 8, por exemplo, o transtorno de ansiedade, traço 8, está muito ligado a quando ele se sente fraco, quando ele perde o controle, quando ele é traído, ou seja, quando ele perdeu o centro da sua vida, tá? Isso é muito top. Eu mesmo fico encantada toda vez que eu ouço você falar de Enneagrama, porque para mim faz total sentido. A questão da raiva, de ele é tipo, a raiva pega. Quem conhece sabe que é um desafio. Lógico que eu tô no desenvolvimento. Então, mas aqui entra uma questão, por exemplo, quando nós falamos do tipo 1, o tipo 1, ele tem assim a raiva como um sentimento muito negativo. E o tipo 1 procura na sua perfeição a integridade, de ser uma pessoa correta e não cultivar sentimentos negativos. Então, quando ele tem que lidar com esse sentimento, ou seja, ao invés de ele jogar esse sentimento para fora, ele começa a querer guardar isso para dentro dele,
e vai ficar dentro, será que eu estou certo, será que eu estou errado? Ele vive nessa dicotomia e ele então não pode. Isso gera um transtorno de ansiedade, onde ele fica extremamente crítico, né? Acusa todo mundo, o mundo está errado, tudo está errado, só eu estou certo. Então, esse é o problema que vai gerando, né? Por exemplo, o traço 9, na ansiedade, ele narcotiza. Ele foge da realidade. Ele cria elementos, né, como fazer muita coisa, conversar com muita gente, se divertir demais, passear demais, tudo para tirar o foco, né, daquilo que é fundamental para a vida dele. Quando é que ele está ansioso? Quando ele tem que tomar uma decisão, quando ele tem que tomar uma posição. Entende? Excelente. Valdecir, aí você falou em como que a ansiedade ela aparece aí, transtorno do tipo 9, que é a tríade da raiva, né? Tipo, você falou que é a questão da fraqueza, né? Que eles se sentem fracos, eles vão lá e a ansiedade pega também. E na tríade emocional? Sim. Do emocional, o tipo 2, o tipo 3, o tipo 4, a preocupação fundamental deles é como eles estão sendo vistos. A imagem de agradar. Então, eles projetam uma imagem que não corresponde à realidade que eles são. Eles querem ser vistos como pessoas boas, pessoas que devem ser amadas. Elas procuram fundamentalmente isso. O tipo 2, por exemplo, é o tipo de pessoa que cuida demais dos outros, ele prioriza as necessidades dos outros, dizendo que as dele não têm muita importância. Quando, na verdade, o que ele quer é reconhecimento, é valorização. Então, quando é que surge a ansiedade do traço 2? É quando, primeira coisa, quando ele não se sente útil. Ele quer ajudar, ele quer ser prestativo, mas parece que nada do que ele está fazendo está ajudando. Segundo, quando ele não é reconhecido. Quando tudo o que ele faz não é valorizado. Então ele começa, peraí, mas será que está valendo a pena? Será que é isso mesmo? Então ele começa a lhe perceber que o que ele não está tendo? A atenção. Ele não está tendo o reconhecimento. Aí vem o sentimento de vergonha, que, tá vendo, eu não sirvo mesmo. E aí ele perde aquilo que é também a busca fundamental, que é a atenção. Eu não estou tendo a atenção que eu julgo, né, que eu mereço, que eu acredito que eu mereço. Depois de tudo que eu faço, então aí começa a vir um transtorno de ansiedade. E quando o traço 2 começa sentir-se ansioso, ele começa a ficar mais possessivo, ele começa a ficar mais tentando agradar de todas as formas, invasivo demais, e aí ele não percebe, né, até onde está chegando, e às vezes começa a se tornar inconveniente. O tipo 3, ele tem como um ponto de referência, ponto de ansiedade, a identificação. O que é isso? O tipo 3 é o tipo de pessoa que se adapta às situações. Ele se adapta às pessoas. Por isso que é chamado também de camaleão. Ele se adapta ao ambiente. E nesse sentido, o tipo 3, quando que ele identifica? Quer ver uma coisa simples? Quando ele fracassa. A ansiedade gera fracasso. E quando ele se percebe fracassando, ele se desliga totalmente de sentimentos. Ele fica frio, totalmente racional, não tem mais sentimento de jeito nenhum. Para ele, porque ele precisa atingir metas, porque ele entende que ele só é amado pelo resultado que ele traz, e não pelo que ele é. Então, ele precisa de uma máquina de alta performance. E aí, o tipo 3, nesse processo de identificação, ele não percebe, inconsciente, ele procura isso. Ele procura uma pessoa de sucesso e ele começa a tomar para si aquilo que é da pessoa, sem querer, sem perceber. Então, vamos imaginar, a pessoa gosta de jogar golfe. Daqui a pouco, olha, ele vai jogar golfe. Sabe? Eu estou colocando assim a identificação. Ele começa a agir na linha de sucesso daquela pessoa, porque ele precisa atingir isso. O tipo 4 é chamado romântico, o individualista,
porque ele é muito voltado para a emoção. Tudo nele é emocional. E ele é muito voltado para a introjeção, para olhar para dentro dele e muitas vezes fazer disso, né, não reconhecendo o valor, chamar a atenção para ele, chamar, né, realizar a necessidade fundamental de atenção, sendo visto como alguém diferente, não como mais um na multidão. Ele precisa ser diferente, por isso ele é chamado de um individualista. É alguém que tem uma visão diferente da vida, como todos têm. E quando ele não é reconhecido na sua individualidade, na sua característica de ser diferente dos outros, aí vem a ansiedade. Ele começa a ter a sensação de abandono. Então, o abandono faz com que ele não se sinta valorizado, não se sinta reconhecido, e aí vem a inveja, vem todos aqueles pontos em que ele vai trabalhar, né, que vai aumentar esse transtorno de ansiedade. E isso é forte, né? Pode ser no tipo 4, se Sim. essa necessidade emocional de valor. Aliás, como você falou, a tríade emocional para os três, né? É muito forte essa questão, né? De valor, de atenção. Eles têm isso muito alto. Atenção. E os racionais, eles não escapam também, não, né? Principalmente. O Hélio Yamazaki, queridão, né? Dizer o seguinte, olha, nós temos, por exemplo, os tipos 5, 6 e 7, que são centrados na mente, são racionais, são muito racionais. Ou seja, eles inibem a ação, então eles deixam de agir e perdem o contato com a ansiedade. Só que você veja bem, olha que absurdo, parece absurdo. Por não agirem, e como a ansiedade é uma energia voltada para a ação, como eles ficam só aqui mentalmente, eles não entram nesse processo, né? Eles inibem a ação e perdem o contato com a ansiedade. Mas aí que está o grande problema. Quando ele perde o contato com a ansiedade se torna neles assim, um parecido, a comparação que eu vou dizer para você, um maquinista, aliás, uma locomotiva, um trem, né? Sem maquinista. Ou então, um carro acelerado, mas freado. Sabe como é que é? Então, eles freiam, mas a ansiedade está aqui dentro, ó, estourando dentro deles. Entende? Então, não é que eles não tenham ansiedade, mas aí, o que acontece? Pelo medo, por causa do medo, que é o que determina a emoção que está forte ali, e também o sentimento de incapacidade, o que acontece? Eles não vão para a ação. Mas ali, imagine você um carro acelerado e freado, sabe? Nossa. E no tipo 5, 6 e 7. Ou seja, eles começam a fazer o quê? Começa a ficar apavorado com a vida, começa a ficar com receio de tudo, buscar certeza em tudo, não sabem lidar com a dor, então vivem como que amedrontadas pela vida. Esse é o processo da ansiedade nos tipos 5, 6 e 7. Olha que interessante. O Hélio tá falando, eu achei, era a pergunta, né? Ele falou assim, ó, tipo 7, o melhor de tudo. Será? Não sei não. Com gênero, número e grau. Eu não concordo muito com isso, não. Ô, Valdecir, então quer dizer que a tríade racional, ele tem essa questão de se refrear. Tá lá, todo vapor, para que eles acessam, que eles estão meio desintegradinhos aí, eles dão essa freada. Não é nem questão de estar desintegrado, alguma coisa assim. Isso é a maneira como eles lidam com a ansiedade. A ansiedade está presente em todos os seres humanos. Aqui, o que traz o 5, 6 e o 7? São pessoas que se acham incompetentes para responder às necessidades da vida. E por isso eles criam mecanismos para lidar com isso. Então, eles têm a ação deles, normalmente, é uma ação muito refletida, para não correrem riscos de errar, de fazer besteira. E esse pensar demais
às vezes, vai inibindo o agir. E quando inibe o agir, não significa que ele elimina a força da ação, a energia da ação, que é a ansiedade. Pelo contrário, aí é que faz o seguinte, aí ele começa a fazer loucuras, loucura entre aspas, assim, é um trem sem maquinista. Você imaginou um trem sem governo? Sem alguém que dirige? Então, aí lascou tudo. começam as compulsões. Então você vê alguns comportamentos e você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo tipo 7. O que deixa o tipo 7 estressado? É a dor. Ele tem que lidar com a dor. E quando ele tem que lidar com a dor, ele perde o rumo. Ele deixa se levar pela ansiedade, tomar conta, tal. Eu vou ter que passar por isso, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que enfrentar isso. E isso vai crescendo, vai crescendo. E aí o que ele faz? Ele começa a buscar escapismo. Ele começa a buscar jeito de sair de não ter enfrentador. Mas aquilo que estava dentro dele, movendo para lidar com a dor, ou seja, a ansiedade, ela não foi resolvida. Ela ficou dentro dele. E ficou acumulada. Ela vai explodir. Vai explodir aonde? Na gula. Né? Ou seja, na sensação de estar constantemente insatisfeito. Parece que nada na vida satisfaz uma pessoa dessa. Estou falando de mim, tá? Ainda, inclusive você, Maurício, fala aí então de você. Você sofre com ansiedade? Já sofreu com ansiedade? Eu não sofro com ansiedade há muitos anos. Pelo seguinte, eu entendi que a ansiedade ela é minha companheira e não minha adversária. Eu tenho momentos que eu fico ansioso, ou pelo menos uma expectativa enorme de algo que vai acontecer. Sim, o Enneagrama me capacitou, graças a Deus, a entender que eu posso lidar com tudo na minha vida de uma forma saudável, até aquilo que é considerado negativo, que é a gula, por exemplo, que é um pecado. Se você trabalha isso no sentido de que a gula te traz uma sensação de insaciabilidade, ela alimenta em você sonhos, ela alimenta em você projetos. Aí você, com o passar do tempo, a maturidade, o equilíbrio, você percebe que dá para fazer muita coisa, mas sempre tudo. Não tudo de uma vez, mas uma coisa de cada vez. E aí você controla a ansiedade. Então, a ansiedade que eu tenho hoje, eu trabalho a ansiedade em mim, como é? Por exemplo, eu estou começando um projeto novo agora, que é o projeto Eu Interior. É um projeto que eu venho gestando já há algum tempo. E eu não permiti que a ansiedade me levasse a uma compulsão. Tem que acontecer, tem que fazer, tem que... Não, ele vem sendo gerado, vem sendo gestado, e é claro que é um processo de crescimento. Eu vou fazer o primeiro encontro agora, claro que eu preciso conquistar o meu espaço, e eu sei disso. Então, a ansiedade me dá calma. Olha só, hein? Me faz ter mais calma do que necessariamente pressa. O meu tipo é um tipo que é assim, acelerado. Você pode perceber até na minha fala. É acelerada, né? Mas, quando agora você traz aqui, eu uso a gula, um pecado, mas eu uso também a sabedoria, a prudência, melhor dizendo, que é uma virtude. Então, a virtude da sabedoria. Então, eu ajo hoje muito mais vendo a minha essência do que a minha personalidade. A sabedoria, a prudência, a temperança. Usar a temperança me faz equilibrar a ansiedade. Percebe? Então, é isso que as pessoas no Enneagrama vão aprendendo comigo também, que é preciso saber equilibrar pecado e virtude. Se você quer combater o seu excesso, o seu transtorno de ansiedade, eu diria, o caminho mais fácil, entre aspas, mas também mais determinado, mais correto, que vai dar resultados positivos, é equilibrar
pecado e virtude. É quando você consegue fazer os dois conversarem e não ficarem batendo de frente. Batendo o tempo todo. Excelente. Gente, a gente está aqui conversando um pouquinho sobre ansiedade com o Valdeci. O Valdeci, ele trabalha há anos com o Enneagrama, ele tem uma expertise muito alta em relação ao Enneagrama. Eu fiz questão que ele fazer essa live com ele, então se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas, deixem as suas dúvidas. Ah lá, fazendo... Olha, ele tem muitas qualidades, mas como todo mundo tem um defeitinho. Olha lá, ó, palmeirense. E gosta de final. Eu sei. E, gente, se vocês quiserem, deixe as suas perguntas aí, que a gente vai respondendo aí para vocês. E Valdeci falou, então, das 3 tríades, a tríade visceral, né, a tríade emocional e a racional. Você falou como que a ansiedade, ela transtorno, quando se torna um transtorno para a pessoa, como que ela age na... Então, Valdeci, fala um pouquinho aí, fala para o pessoal um pouquinho, como que a pessoa ela pode usar nessas 3 tríades a ansiedade a favor dela, como que ela pode trazer isso. A gente sabe que tem, como você explicou no começo da live, quem estiver entrando aí, gente, não assistiu o começo da live, a gente está falando a respeito da ansiedade, você já explicou aqui um pouco como a ansiedade, ela influencia nos negativos aí, em cada... Então, agora, estou pedindo para ele falar aí para a gente um pouco como que a pessoa pode usar essa ansiedade a favor dela, de acordo com a tríade e com o eneatipo. Fala um pouquinho aí para nós, Valdeci. Por exemplo, nós temos que entender que a gente sempre combate o que não é bom, não eliminando. Muita gente perde muito tempo eliminando o negativo, quando, na verdade, precisa cultivar e fortalecer o que é bom. O Martin Luther King dizia assim, que o mal não é forte, os bons é que não combatem o mal. Por isso que o mal tem aparência de forte, sabe? Então, ele dizia isso, o problema não é isso, o problema não é só os maus, é a omissão dos bons. Nesse sentido, que eu estou dizendo, é o seguinte, quando eu cultivo em mim o que eu tenho de melhor, necessariamente eu vou tirando o espaço do que é negativo. É um princípio básico. Quanto mais eu cultivo uma virtude, mais eu combato o que não é legal, o que não é bom. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos pensar assim dos eneatipos. Qual que é o que provoca ansiedade, por exemplo, no traço 8? Eu vou falar, por exemplo, de cada um para ter esse. Qual que é o traço? Nós vamos trabalhar o seguinte, todo traço dentro do Enneagrama, todo tipo do Enneagrama, tem um ponto que é fundamental no gerador de ansiedade. Por exemplo, o tipo 8. O que é o ponto dele? Nós falamos assim, o ponto de ansiedade. É o medo, e o medo todo medo gera ansiedade. Lembre disso. O medo gera o transtorno de ansiedade. Não gera ansiedade, gera o transtorno. Tá? No 8, o que gera o transtorno? O medo de ser ferido ou ser controlado por outras pessoas. Percebe? Nesse momento, ele começa a fazer o quê? Ele começa a testar e tentar impor os seus limites, e tentar tudo à força, do seu jeito. Tá? Então, o traço 9, o que vai gerar o transtorno? Já falei agora, quando ele tem que tomar decisões. Mas, principalmente, o medo que ele tem, o medo fundamental, é perder o vínculo com as pessoas. Como? Se eu digo um não, a pessoa pode deixar de gostar de mim. E ele começa a fazer, ele vai narcotizar, vai fazer um monte de coisa. O traço 1, o medo do traço 1 é errar, é perder a integridade, é ser visto como uma pessoa que não é correta. E nesse aspecto, o que acontece vai se manifestar como na crítica, numa crítica constante. O tipo 2, qual que é o ponto de ansiedade dele?
o medo de o medo de desagradar. E por isso, então, quando ele percebe que não está sendo validado, ele redobra as suas ações. Depois você tem o tipo 3. O que gera ansiedade é o medo de não valer nada, de não ter importância nenhuma. Então, o que acontece? Ele começa a buscar o valor pessoal dele nas conquistas e se vangloriando dela. Eu faço, eu sou. E aí, né, o sucesso, né, e o reconhecimento que ele precisa. Então, quando ele se vê isso, a ansiedade dá um transtorno de ansiedade total. O tipo 4, né, quando é o medo de ser, né, ou seja, de não ter identidade, que eu falei para vocês. Nesse momento de não ter identidade, de ser mais um, sabe? Isso gera uma ansiedade muito grande. O tipo 5 é a ideia de ser incompetente. E por causa disso, ele se cerca de muitos conhecimentos. Ele estuda, ele se isola das pessoas. O transtorno leva ao isolamento, mas leva também ao buscar conhecimentos além de, assim, às vezes tem até coisas que são desnecessárias para mim, mas para ele não é. O tipo 6 qual que é o medo que ele tem? De não contar com apoio e orientação. Então, quando ele se vê numa situação que ele se sente sem rumo, sem alguém que o oriente, que o apoie, ele começa a entrar no desespero, ou seja, a ansiedade vai se manifestar como? Deixando assim, preocupação com o futuro, excesso de futuro, ou seja, essa pessoa, ela fica só pensando e projetando cenários negativos. O traço 7 é o medo de sofrer dor ou privação. Então, esse medo vai gerar essa ansiedade, esse transtorno. Ou seja, o que vai acontecer a partir daí? Vai ser o seguinte, vai tentar escapar disso de tudo quanto é jeito, inventando 1000 coisas, 1000 afazeres, 1000 atividades prazerosas. Tem que ter bem aquela cara, não é que só trabalho, não, tudo que dê prazer. Então ele vai buscar o prazer para escapar da dor. Então isso é o que vai gerando nesses grupos a ansiedade. Entendeu? A Silvana falou, tipo 8 é exatamente assim, é assim mesmo. E você aí conhece sobre Enneagrama? Já ouviu falar sobre Enneagrama? Se você não conhece, nunca ouviu falar sobre Enneagrama, escreve aqui nos comentários. Se você já ouviu falar sobre Enneagrama, sabe se é negativo, coloca aqui nos comentários qual é o seu negativo. Você sofre com ansiedade? Tem questões de ansiedade, aí é uma pessoa que se sente ansiosa, coloca aí também nos comentários aí, só com ansiedade, se esse tema está fazendo sentido para você. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Valdecir, que fizeram, a equipe mandou aqui para mim, e aí eu tenho mais alguma pergunta aqui, eu já vou mandar já. Ó. Como faço para saber o tipo que eu sou? Eu é o interior, né? É claro, gente, não dá para falar aqui numa live, porque a formação da personalidade, ela obedece a é um processo. E como um processo, obedece ritos, obedece etapas, obedece uma série de coisas. Uma personalidade ela é formada, por exemplo, a partir de uma experiência da infância, a questão também dos mecanismos de defesa, a criação dos mecanismos de defesa que são bons, não são ruins, porque o nome já está dizendo tem a finalidade de nos proteger, mas a questão do mecanismo de defesa é o seguinte, é a redoma, ao mesmo tempo que protege, limita. Então, os mecanismos de defesa são necessários, mas ao mesmo tempo impedem, pode limitar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Outra coisa importante, a compreensão do pecado, ou seja, do vício emocional que determina que está atrás da ação. Eu vou dar um exemplo disso para as pessoas entenderem. Quando eu falei, por exemplo, da gula, do tipo 7, muita gente pensa, é uma pessoa que come demais, uma pessoa que... Não, a gula é muito mais do que isso. A gula é a insaciabilidade. A pessoa nunca se sente saciada. Parece que está sempre faltando alguma coisa na vida dela. E ela está sempre em busca disso.
É o tipo de pessoa que conseguiu algo, pronto, deveria estar contente com aquilo que conseguiu. Ah, pronto, daqui a pouco não. Aquilo já preencheu só um pedacinho, agora eu preciso buscar mais. Então, isso é a gula, como os outros pecados também. Então, é formado, né, a personalidade é formada a partir disso. A personalidade é formada também por um comportamento repetitivo, que nós chamamos de fixação ou armadilha. O que é a fixação e armadilha? É aquele comportamento, é um mecanismo da mente que a gente faz, usado para fixar as características da personalidade. Então, isso tudo é desenvolvido num processo. Agora, é claro que a gente vai entender que a personalidade ela vai ser até os 7 anos. Depois nós vamos desenvolver essa personalidade. Ela é formada até os 7 anos. Agora, entendendo isso, né, nós temos ainda medo fundamental, que nós falamos agora de estresse, de ansiedade. O medo fundamental é gerador de ansiedade. Como também o desejo fundamental é o gerador de ansiedade. Quando nós falamos de desejo fundamental, qual que é o desejo fundamental, por exemplo, do tipo 7? É ser feliz. E esse desejo, na busca dessa felicidade, às vezes exagera. Então, é importante perceber que nós temos uma série de componentes da personalidade. Por isso, não dá para você falar num processo só. O que é importante é buscar, né, e por isso o eu interior vai ser justamente esse processo, né, entender esse processo e onde é que você foi gestado. Sabe onde é que você foi gerado? Foi gerada a sua personalidade. Excelente. E mais ainda, que a personalidade ela é construída. Tá? O que nós nascemos com a essência, ou seja, a parte do eu divino. A personalidade é é um mecanismo que procura defender essa essência. Essa essência, ou seja, o melhor que nós somos, em algum momento ali entre os comecinho da existência, foi ameaçada, foi agredida, e para se proteger, a mente cria, o ser cria a personalidade como uma roupa que protege, né, a essência. Excelente, Valdeci. O pessoal está entrando aí, o pessoal mandou boa noite aqui, Márcia, Mari, boa noite, gente. Quem está chegando agora, a gente está falando a respeito do Enneagrama, como que o Enneagrama ele influencia lá, olha ele fazendo, pensa na pessoa excelente, mas tem defeitinho, né? Falaram aqui que é perfeito. Eu vi uma mensagem aqui dizendo perfeito, que é palmeirense. Eu sou obrigada a discordar disso aí. Mas a gente está falando aqui a respeito do Enneagrama com o Valdeci Bode, que é uma pessoa que tem muito conhecimento nessa área. E como que os eneatipos, como que a sua personalidade aí, ela te ajuda em relação à ansiedade. Porque, como o Valdeci falou, a ansiedade, ela faz parte do seu ser. Mas, às vezes, de forma inconsciente, sem perceber, talvez você tenha aí um transtorno de ansiedade, e isso está relacionado, muitas vezes, à sua personalidade aí. Então, a gente está aprendendo aqui mais a respeito do Enneagrama, como que o autoconhecimento, ele realmente te ajuda a você tomar consciência, porque você pode mudar aquilo que você tem consciência, que é importante mudar. Então, Valdeci está para vocês entenderem mais a respeito do Enneagrama, como que o Enneagrama pode te ajudar a entender como você funciona e te ajudar na questão da ansiedade. Valdeci, tem uma pergunta aqui que fizeram. Ó. Bom, essa pergunta eu acho que você já até respondeu. A ansiedade, ela age diferente em cada eneatipo? Como é que é? A ansiedade, ela age diferente em cada eneatipo? Sim, né? Você até respondeu já isso. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Como diferenciar traços da personalidade de uma crise de ansiedade? Eu não entendi a pergunta. Como diferenciar? A pessoa consegue diferenciar o traço dela de personalidade
personalidade com uma crise de ansiedade? Assim, é que, na verdade, não dá para diferenciar, né? Porque o que tem que ver é o seguinte, não é a ansiedade, é a mesma coisa que as pessoas combaterem dor de cabeça. Muitos de nós lutamos contra a ansiedade. O que tem que perceber não é a ansiedade enquanto tal, enquanto atitude, enquanto emoção, enquanto que leva a comportamentos. O que precisa ser entendido é o que provoca a ansiedade. O que desperta em mim um transtorno de uma crise de ansiedade, tá? Então, o que desperta ou seja, o que me leva a ter essa crise de ansiedade? Aí nós conseguimos fazer a diferenciação de um para o outro, naquilo que eu já falei agora há pouco. Pode ser que o traço 1, a pessoa do traço 1, o que vai despertar, o que vai fazer isso com a crise de ansiedade é quando ela entra em contato com o erro. Quando ela tem que expressar um sentimento negativo. Então, o que faz a gente perceber é o seguinte, não é a ansiedade, o transtorno. O transtorno a crise de ansiedade está presente em todo ser humano. E vou dizer mais, hein? Mais do que só nos seres humanos. A crise de ansiedade está presente também nos animais. É possível você perceber um animal ansioso, uma crise de ansiedade. Percebe? Então, a coisa é importante perceber. Agora, quando falamos de seres humanos, de pessoas, nós precisamos entender isso, que diferenciar, né, não existe assim uma caixinha, ó, esse aqui é assim, esse aqui é assim. Eu posso pegar duas pessoas do tipo 1, por exemplo, que eu estou falando da Karine, que é tipo 1, eu posso pegar duas pessoas do tipo 1 que vão lidar com um transtorno de ansiedade totalmente diferente. Porque o que está por trás, o que ela está, por exemplo, no fundo, gente, a gente quer esconder fragilidades. Desculpa falar isso, mas é verdade. Nós todos queremos esconder as nossas fragilidades. Aí é o nosso mecanismo de defesa. Agora, olha, uma informação importante aqui, ó. João Campos falou, eu, tipo, o melhor e o mais perfeito. Eu concordo, João. Tive que parar aqui o Valdeci para concordar com você. Lá, ele não concorda muito, não. Opinião, mapa é mapa, né? É mapa. Bom, e aí, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente precisa perceber dentro de uma crise, não é olhar para a crise, o que despertou a crise. Qual foi a razão que eu cheguei, o que me fez chegar até aqui? Não é nem a pergunta por que eu cheguei até aqui. É, acima de tudo, o que me fez chegar aqui. O que despertou essa crise. Porque eu posso ter tido uma ação, por exemplo, uma fala que desagradou alguém. E depois eu fui repreendido por isso. É o tipo 1, o pessoal do tipo 1. Foi repreendido, você errou naquilo que você falou. Pronto, foi a repressão de uma atitude que a pessoa teve, foi apontado para ela um erro que ela não tinha percebido. O mesmo tipo 1 pode ter tido uma atitude, por exemplo, de ter estacionado o carro numa vaga que não lhe pertencia, uma vaga de idoso, uma vaga para um portador de deficiência, e de portador de necessidade especial. O que acontece? Quando ele olha e fala, nossa, mas eu fiz muito errado. A pessoa está vendo, ó, você corrige tantos outros, olha o que você fez. Aí ele começa a se cobrar demais. E aí vem o transtorno de ansiedade também. Por quê? Porque, no fundo, os dois tiveram os erros, a integridade arranhada. Com ações... Excelente. Ainda tem mais perguntas para você, ó. Falaram assim, fizeram a pergunta assim, isso é importante, ó, Valdeci. Existe diferença de caráter e de personalidade? Você pode fazer uma explicação aí, uma comparação do que é caráter e
Quer personalidade? Essa é top. Caráter é a forma como você expressa a sua personalidade. Na verdade, não estamos falando de caráter, nós estamos falando de cultivo de valores. Ou seja, quando nós olhamos para o caráter de uma pessoa, nós percebemos os valores que a movem, os valores que ela cultiva. Então, eu posso ter a personalidade 7 e ter, por exemplo, o valor da honestidade. Isso não significa que nenhum outro tipo tenha também. Todos os outros podem ter também isso, mas eu expresso a minha honestidade de uma forma usando as características da minha personalidade. O outro exerce o valor da honestidade usando as características da sua personalidade. Mas o valor define tanto o meu caráter de 7, né, como o caráter também do outro traço. Então, o caráter está mais ligado aos valores que determinam, ou melhor, os valores que motivam as minhas ações, valores que me fazem agir do jeito que eu ajo. Então, é bom a gente fazer essa coisa. Agora, a forma, né, eu posso expressar, a personalidade é a forma como eu expresso justamente esses valores. Entende? Excelente. Isso é muito importante, porque o que eu percebo, Valdecir? As pessoas, elas falam dos valores delas, na fala, a gente já percebe, às vezes, na fala da pessoa um valor, só que nem ela tem consciência do valor. É uma coisa que, inclusive, eu coloquei no método e eu desenvolvi para as pessoas, como que é importante a pessoa entender os valores que ela tem. Porque, às vezes, ela coloca no nível de afiliação alguém que tem valores diferentes do dela. Eu percebo muito isso, Valdecir. E aí, ela entra em conflito, às vezes na empresa, às vezes lá no cônjuge que ela arrumou, às vezes nos amigos, porque nem ela tem clareza dos valores dela. E aí isso traz para ela, gera conflito, traz as questões de estresse, e aí isso traz também uma ansiedade ruim, um transtorno, porque ela está indo de encontro com os valores dela, porque ela não tem consciência desses valores. Faz sentido para você, Valdecir? Sim, claro. Toda vez que alguém que eu vou, por exemplo, duas coisas. Uma das coisas que me faz, às vezes, ter discussões, não é discussão assim, briga, nada disso, mas que me questiona são justamente quando meus valores são questionados, né? Quando os meus valores são colocados em xeque. Valor não tem negociação. Valor não se negocia. Porque o dia que eu negociar um valor, eu negocio a minha integridade, a minha pessoa. Agora, os valores é o respeito, né? Isso é muito grande. Então, eu sei respeitar o valor do outro, mesmo que o valor dele não seja o meu. Seja até diferente. Eu posso até achar que aquilo não é um valor para mim, mas para ele é. Então, eu penso que o Enneagrama me trouxe duas coisas fundamentais que eu sempre vou bater na tecla. Primeiro é a compreensão. Compreender que o outro age do jeito que ele age, porque ele tem as motivações dele, porque ele tem as razões dele. Não é melhor e nem pior que eu. A compreensão me leva ao outro valor, que é o respeito. Muita gente confunde compreensão com tolerância. E são coisas totalmente diferentes. Eu não respeito você se eu lhe tolero apenas. Certo? Porque se eu quero, em determinado momento eu vou brigar com você, eu vou fazer alguma coisa. E vai me levar à intolerância. Agora, a minha compreensão me torna mais leve ao olhar para você e também me faz mais leve porque me faz entender que você é do seu jeito e pronto. Então, a compreensão gera respeito. Muita gente quer o respeito antes da compreensão. Vê se você me respeita, me compreenda. Não, porque eu compreendo, eu te respeito. Entende? Excelente. Valdecir, muitas vezes o valor, a pessoa às vezes pode até ter o mesmo valor, só que o significado para um é diferente para o outro, né? Eu percebo muito isso também. Às vezes, por exemplo, o valor família. Só que família para um é totalmente diferente do que é família para o outro. E tá tudo bem, desde que tenha compreensão, essa empatia, de entender que o outro é diferente de você. Como a gente aprende, né, Valdecir? Mapa é mapa. Às vezes Agora, age de uma forma
e eu ajo de outra, porque as motivações são diferentes, embora talvez seja até o mesmo valor, só que o significado de um e de outro é totalmente diferente, tá tudo bem. Agora, tem que tomar muito cuidado com a questão que os valores são muito ligados à ética, né? Sim. Eu posso ter um valor diferente seu na mesma situação, né? Mas desde que não fira a ética. Sim, exatamente. Exatamente. E, ó, Valdeci, tem chegando mais pergunta aqui para você, ó. Como que o Enneagrama ele pode me ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis e reduzir a ansiedade social? Bom, eu acabei falando agora justamente sobre isso. Exato. Porque o Enneagrama não é só um conhecimento da sua pessoa. O Enneagrama começa também a fazer com que eu entenda que o outro é diferente de mim, que ele tem uma visão diferente da vida, e não significa que ele seja errado e que eu seja sempre certo, mas que nós vemos talvez coisas diferentes, né? Vemos a mesma coisa de forma diferente. Mas isso abre para outra coisa. A compreensão abre para o respeito, e o respeito vem para o diálogo. E o diálogo leva ao quê? A compreensão mútua, e aí pode ser até, e vai chegar ao quê? A um consenso. Então, o Enneagrama me leva justamente nesse processo de ir até buscar, de fato, esse processo de compreensão. Quando eu não compreendo, eu vou para a briga, eu vou para a discussão, eu vou para um monte de coisa. Agora, melhora o relacionamento por causa disso, porque gera todos esses valores que vai fazendo com que aconteça. Agora, se eu conheço só o meu tipo, mas eu não conheço o tipo do outro, então o que faz o Enneagrama? Quando você está fazendo e você vai fazer o eu interior vai fazer isso. Você vai olhar e você vai identificar pessoas que possuem aquelas características daquela personalidade. Necessariamente pertence àquele grupo ou àquele eneatipo? Não. Mas elas têm aquelas características marcantes. Ótimo, trabalha a partir delas. E aí também, quando você perceber o que gera ansiedade em você, o que provoca a ansiedade, e você trabalha na causa e não no efeito. Quer ver uma coisa? A palavra diagnóstico, né, é palavra grega, que vem da palavra gnose. Gnose significa conhecimento. Então, o que é o diagnóstico? Diagnóstico é dizer o conhecimento. Dizer aquilo que eu conheço. Então, olha, que legal. Então, Valdeci. O Enneagrama é o diagnóstico da alma. Ó, deixa eu te falar uma coisa. A Camilinha de Paula está dizendo assim, ó, a próxima edição do Eu Interior poderia ser em Votuporanga. Olha aí, já estão querendo lá o Eu. Quando que vai ser o Interior novamente? Fala aí a data de novo. O próximo, o Eu Interior, vai ser em 9 e 10 de março, em São José do Rio Preto, no Hotel Ibis. Depois, eu estou conversando já com 2 pessoas de outras cidades, não vou falar ainda os locais, mas cidades próximas de vocês, né? Então, também nós teremos. Essa ideia da Camilinha de levar o Eu Interior para Votuporanga só depende de ter parceria de gente que vai ligar para mim e dizer, ó, vamos para o seguinte, eu assumo o projeto com você. Eu conheço pessoas, conheço gente, e aí a gente sempre organiza o Eu Interior em Votuporanga e em qualquer outra cidade. Eu estou aberto para andar para o Brasil de novo. Né? É isso aí, Valdeci. Gente, olha, eu já fiz, né, o Enneagrama com o Valdeci. Eu super recomendo, porque, assim, realmente foi, para mim, um divisor de águas. Eu me conhecer, entender como que era a minha personalidade. Eu tinha muita dificuldade mesmo em relação a lidar, e isso me gerava estresse e gerar um transtorno de ansiedade, porque essa questão da raiva, como você falou, a raiva é uma emoção, como todas as outras, que é boa, se você souber usar ela. Se você não souber usar, você se lasca. Tipo, se lasca, porque dá bruxismo, arranja os dentes, dá problema, dá muito pior, né?
qualquer emoção que você não sabe usar, até a alegria, né? Se você não sabe usar, ela te faz mal. Exatamente. Então, o Eneagrama tem clareza, né? O veneno e o remédio está na dose, né? Bom, você trabalha mais, você entende mais que eu disso, mas eu me lembro muito bem das 4 emoções básicas que mostram o ser humano, né? E essas emoções, elas estão na base de tudo aquilo que nós vivenciamos. E são elas, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a ansiedade, é bom, as 4 emoções básicas, só recordando, estou chovendo no molhado falando para a Karina isso, mas só lembrando, a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. São as 4 emoções base de todas as outras. É muito bom, talvez, no momento que você está numa crise de ansiedade, perguntou o que causou essa ansiedade. Foi a raiva, foi a tristeza, foi a alegria, foi o medo. Entendeu? Só fazer essa pergunta. Sempre há uma emoção por detrás de uma ação. Sempre. Você agir, você vai ter uma emoção por detrás. E aí, eu vou você falar algo aí, gente, extremamente valioso. É você não focar, por que eu tive a crise de ansiedade? Eu tive a crise e focar na crise. Não, foca o que te motivou. O que está por detrás? Qual é a emoção? O que fez você chegar numa crise de ansiedade? Isso é um ponto crucial, importantíssimo. Você tomar consciência do que te move, o que está por detrás. A gente olha o comportamento. Eu ajudo as pessoas a gerenciar as emoções, Valdecir, e eu sempre falo sobre isso, né? Você não olhar apenas o comportamento, porque o comportamento, se você mudar ele, o comportamento, você vai conseguir manter aquilo por pouco tempo. Não vai ser algo durável, duradouro. Agora, se você entender o que há por detrás do seu comportamento e ir na motivação, na causa, aí sim você consegue mudar aquele padrão. Porque todos nós temos de hábitos, né, Valdir? E aí, hábito requer o autoconhecimento. Se você não se conhece, como que você vai mudar? Faz sentido, Valdir? É claro, tem um máximo, né? Quem quer mudança tem que querer mudar, né? E a mudança, isso já não é eu que estou falando não, viu, gente? Isso aí já é, Platão já dizia o seguinte, que a verdadeira mudança acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Jesus, há 1000 anos atrás, dizia que o que faz mal para o homem não é o que faz mal para a vida, para o homem, não é o que entra dentro dele, mas é o que sai de dentro dele. Então, Platão, vou dizer lá, 400, sei lá quantos mil anos antes, né, antes de Cristo, lá na filosofia grega, olha, né, se você quer mudança, só muda quem quer mudança. E a mudança é o seguinte, não adianta você querer mudança, você precisa querer mudar. E a mudança verdadeira acontece a partir de dentro para fora. Por isso que mais tarde apareceu aí, né, que não é nada novo, não é nenhuma novidade, o seu mundo muda quando você muda. Platão já dizia isso lá atrás, né? Exatamente, é exatamente isso. Porque o que acontece? Por qual motivo as pessoas hoje sofrem com a ansiedade? Às vezes tem até transtorno em crise. Porque ela quer reformar ou resolver o lado de fora, o externo. E esquece de olhar para o interno. O que está acontecendo aqui dentro? Por qual motivo eu não consigo gerenciar as minhas emoções? Se quero lidar com a ansiedade, quero muito controlar o outro porque eu não consigo controlar a mim mesmo. Faz sentido, Valdecir? Tem, com certeza. E tem aqui mais você, Valdecir. Como é que a pessoa vai mudar alguém que não adianta você querer, você não muda ninguém. Exatamente. Mesmo já é um desafio, né? Eu até tenho uma teoria de que a gente não muda, a gente melhora, né? A gente vai sendo lapidado, porque eu parto de um princípio que é o seguinte, nós somos luz, nós somos essência, nós somos uma centelha do divino, não importa aí o que você, a fé que você professa, mas que nós somos algo extraordinário. E o que fala que quando se fala de mudança,
Eu entendo isso mais como um processo de tornar melhor aquilo que já existe. E para isso eu uso, por exemplo, a questão do, do diamante, do ouro, que são encontrados na natureza, num estado, mas que depois vão passando por processos, né, mas sem deixar de ser ouro. Ele é ouro no momento em que ele foi encontrado, lá no meio do barro, naquela situação toda, e ele vai ser ouro quando ele está pendurado numa corrente, numa aliança, num anel, num brinco, sei lá. Ele é ouro, mesmo, é ouro, ele só sofreu um processo de melhoria, de transformação. A mesma coisa o ser humano. Né? O ser humano, né, a ideia é o seguinte, é o diamante, lapidado, quanto mais lapida, mais valor tem, mais importância, mais vai percebendo isso. E aí eu tenho, para mim, pelo menos, essa é a minha convicção, que o ser humano, mesmo, né, como o diamante, mesmo no barro, ele ainda continua diamante. O diamante continua diamante mesmo quando ele cai no barro. Eu nunca vi alguém desprezar um diamante porque ele cai no barro. Então, exatamente. Eu tenho muito isso comigo, né, nessa questão. E o Enneagrama me trouxe isso, né? O Enneagrama me trouxe um olhar muito diferenciado para essa visão. Não é mudança, é lapidação. E o que é lapidar muitas vezes? É tirar o excesso daquilo que esconde, né, o brilho que você possui. O ouro, ele está cheio de impureza, precisa passar pelo fogo, pela crise, pelo crisol. E aí, nesse sentido, concordo com você, Nestor, viu? Nesse sentido, ele tem que passar pelo processo, né? E as crises, muitas vezes, como a ansiedade, pode nos purificar, tirar aquilo que é impureza. Porque na hora que eu percebo, isso aqui está me deixando ansioso, então eu não preciso mais disso na minha vida. Olha só o que eu estou dizendo para você. Ou seja, o ouro se torna brilhante e valioso depois que ele vai tirando dele tudo aquilo, como diamante. Na vida também é assim. Então, eu sou muito assim de acreditar que o ser humano nasce bom. Nós nascemos bom. O que nós vamos, ao longo da vida, é lapidando, e de vez em quando a gente cai no barro, né? Às vezes a gente cai na lama, às vezes a gente faz isso, e o processo eu preciso limpar isso, tirar esse barro, tirar isso que está tirando o meu brilho, está tirando o meu encanto, está tirando aquilo que eu sou. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, agora, assim, olha, gente, falar uma coisa para vocês. O que me encanta nesse sentido é isso, sabe? Falar dessa questão, assim, que nada, mas nada do que fizerem para você, de bom ou de ruim, vai mudar aquilo que você é. Você é uma centelha divina. Exato. E não é à toa que nós somos únicos, né, Valdecir? Não tem ninguém no mundo igual a ninguém. Nós somos únicos, né? Essa centelha divina faz nós sermos criaturas, seres únicos. Então, a contribuição que você traz para o universo, para o mundo, só você consegue trazer, você consegue dar. Da mesma forma da mesma forma você que está assistindo a gente. Valdecir, o Luca falou que ele ficou, não tem livre a data, mas ele se interessou pelo eu interior. O Valdecir vai ter outras datas aí, hein? Fica atento, Luca. Deixa eu só, a gente já está passando o horário, né? E eu preciso também, eu tenho outros compromissos aqui. Mas eu ficaria, né? Gosto muito de falar disso. Mas eu quero falar uma coisa importante para você também. Além do eu interior, eu vou começar no dia 13 de março. 13 de março. Olha só o que eu vou dizer para você. Preste muita atenção nessas duas informações. 13 de março, eu vou começar um curso online, ou seja, encontros online, que serão 5 encontros online, 5 quarta-feiras seguidas, 13, 20, 27, seguidas. Eu vou trabalhar com as pessoas a espiritualidade a partir de si mesmo, a partir de dentro. A espiritualidade dos padres do deserto. Então, mas eu quero participar, como é que eu faço? Me procura no WhatsApp, me procura
aqui no Insta, no Facebook, e eu passo as informações. Quanto vai custar essas aulas? Não vai custar. Você vai investir, sabe quanto? R$ 60 para 5 aulas sobre espiritualidade do Spa do Deserto. E também eu vou falar do eu interior, o seu investimento. Karina, você quer saber quanto é o investimento do eu interior? Eu quero, hein? Márcia, eu tô dentro já ali. Aqui. Como é a primeira edição, ele vai ter um investimento de R$ 280 à vista e 330 a prazo, 3 vezes de 110. É de graça. Tá? É para custear apenas o curso. Esse é o primeiro, porque eu estou lançando, então eu estou fazendo esse lançamento. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Não, mas daqui a pouco então vai custar muito caro. Não, eu não vou, né? Eu tenho como princípio divulgar o Enneagrama, trabalhar o ser humano, fazer o ser humano crescer. Claro que eu também sobrevivo disso. Mas lá na frente, mas quanto vai ser? Pode ter certeza que não vai chegar a R$ 1.000. Não vai chegar a isso nunca. Né? Eu conheço cursos por aí que tem, né, curso de 1.500, até R$ 2.000. Né? Mas o nosso Enneagrama, o nosso eu interior, não vai chegar nem a isso. Tá bom? Excelente. Então, gente, a gente vai encaminhando aqui para o final. Tem muita conversa, muita coisa boa aí que o Walter, inclusive, já falou aqui na live. Tenho certeza que ele tem muita coisa, porque, olha, eu tive o prazer de passar um final de semana aprendendo sobre Enneagrama, Enneagrama básico, depois eu passei mais um final de semana sobre Enneagrama avançado. O Enneagrama é um estudo milenar que tem muita coisa aí que faz total sentido. Então, Valdecir, eu quero que você termine aí falando algo, uma técnica, ou algo que você acha legal, importante aí passar para as pessoas que sofrem com ansiedade e que você acredita que o Enneagrama possa ajudar elas aí, né, esse autoconhecimento, para a gente ir se encaminhando e encerrando aí, Valdecir. Eu vou passar o que eu vou fazer no eu interior, né? Ensinar técnicas. E fundamental, uma técnica que controla tudo isso é simples. Você já cheirou café e pensou ao mesmo tempo? Não. Toda vez que você cheira alguma coisa, a sua mente desliga. Ela você não pensa. Por quê? Porque você está inalando. É esse o processo simples de controle, de autocontrole. Qualquer situação, autocontrole, respirar. Já falou, Paulo, já ouviu aquela expressão contar até 10? É isso. Respirar. Para, senta, para tudo, respira fundo. Porque na medida que você vai respirando, a sua mente vai acalmando, porque ela deixa de ficar agitada, ela vai acalmando. Simples. E como é que você respira? Não é aquela respiração de fadiga. Isso é fadiga. Você vai cansar sua mente. A respiração é, você inspira, segura um pouco, deixa o oxigênio circular um pouquinho, depois expira até o final. Olha, percebeu a fisiologia? É isso. Sim. Exatamente. No eu interior que eu não vou falar aqui. Se não conta o ouro, entrega o ouro, não. É isso aí. Gente, obrigado por vocês estarem comigo. Obrigado, Karine, pelo convite. Obrigado aí, né, pela oportunidade que você me deu de estar com vocês e falar sobre isso que é a paixão da vida da gente. Gratidão, a gratidão é toda minha, gratidão por ter aceitado fazer essa live. A gente fez essa live aqui no Instagram do Valdecir, a gente vai fazer um repeteco mais pra frente, lá no Instagram do Minas Emoções. Eu vou chamar o Valdecir de conversar um pouco mais, porque tem muito conhecimento e 1 hora aí é pouco, já estourou o horário. Gratidão, Valdecir, ter aceitado. E, gente, foi um prazer ter vocês. Gratidão por vocês estarem aqui também com a gente. E a gente se vê numa próxima live. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.